Olá, eu sou Valquíria Tércia, tenho 42 anos, sou uma mulher caiçara do litoral sul do estado de São Paulo. Sou mãe de 3 mulheres, casada, sou alguém que gosto de histórias de vida, de conhecer pessoas, de conhecer lugares. E tô aqui para conversar com vocês sobre um tema que está presente na minha vida desde que eu me conheço por gente, que é a gordofobia. Mas antes de falar sobre a gordofobia, eu quero falar um pouco sobre o que é a história de uma menina ou de uma mulher gorda na sociedade que a gente vive. Então, eu sempre tive muito explícito na minha vida que eu era uma pessoa gorda. E é difícil falar disso. O meu apelido de infância era gorda. Então, numa família onde você cresce ouvindo, não o seu nome, mas te traz essa identidade, você carrega ela pro resto da vida. Mas eu quero falar dos momentos em que eu tomei a decisão de olhar para isso de uma forma diferente. Quando a gente começa a se relacionar com o mundo, né, que a gente vai para a escola, que a gente se descobre uma outra pessoa, ou vai descobrindo as diferentes facetas que a gente pode performar na vida, você entende que o espaço que você ocupa na sua casa é um dos papéis que você performa. Então, embora eu tivesse dentro da minha casa esse espaço da pessoa gorda, a partir do momento que eu saí, que eu fui pro mundo, que eu fui pra escola, eu pude desenvolver outras facetas do ser que eu sou. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar, quando a gente fala de algo que está presente na nossa sociedade, a gente está falando de conceitos, mas a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente vai olhar para os indivíduos. A gente tem uma questão social, que é como lidar com isso. E a gente tem uma questão individual de como esse ser humano lida com isso dentro da sua história de vida. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Então, quando eu fui para a escola, eu comecei a performar no papel da aluna inteligente, da aluna que ocupava espaços, seja num palco para dança, seja num palco para teatro, seja num palco para apresentações escolares. Então isso foi me fortalecendo para me sentir além desse papel de pessoa gorda. Mas também é importante dizer que nesses espaços, esses estereótipos estão presentes, né? Esses papéis, quando a gente fala de estereótipo, a gente está falando de papéis, né? A gente está falando de caixinhas que a sociedade coloca as pessoas. E a gente não está falando só das pessoas adultas, a gente está falando das crianças, né? Quando uma criança, ela entende que ela não pode, por exemplo, performar no papel da princesa, porque a princesa, teoricamente, tem características que essa pessoa não tem, isso vai impactar na vida dela. Quando a gente entende que uma menina não pode dançar à frente do seu grupo, isso está impactando na vida dela. E aí, quando a gente fala de gordofobia, a gente está falando desses lugares. Como que a gente lida com isso no dia a dia? Muitas vezes passa desapercebido, porque a maioria das pessoas não são gordas. E aí, quando a gente fala disso, a gente leva para esse lugar de chamar de minoria. Então, quem são as minorias? Os gordos são uma minoria que está presente na sociedade, mas como que a gente lida com isso? Né? Então, geralmente durante a infância, até uma certa idade, é bonitinho, as crianças querem ver um bebê gordinho, falar das dobras do bebê, mas quando essa criança cresce, e principalmente uma mulher, ela vai percebendo que o mundo não tem tantas portas abertas para ela, que a gente não se coloca tão facilmente como qualquer outra pessoa, né? Porque a pessoa, culturalmente, as pessoas gordas sempre são as pessoas que são apontadas, sempre são as pessoas que são achincalhadas, né?
Geralmente as piadas vêm a partir das pessoas gordas. Então como que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode transpor isso, né? Pensando conjuntamente. Eu acho que é isso, para isso que a gente está aqui hoje, para trazer esse olhar de que eu individualmente, você que está aí, vocês que estão aí, podem ter um novo olhar para isso. Para as crianças que convivem com vocês, para as crianças que convivem com as crianças de vocês, né? Como que a gente pode transformar um espaço mais acolhedor, mais humano, né? Para essas pessoas que estão num perfil de pessoas gordas. Hoje e já há algum tempo, algumas décadas, existe um movimento de olhar para o gordo como uma pessoa doente, né? Então a gente sai daquilo que eu falei, da criança bonitinha, da criança fofinha, e passa para o lugar da criança doente. Essa criança está doente, essa criança está... Mas a gente não olha para as características familiares, genéticas, né, que estão presentes naquela família. Como que esse corpo ele é constituído? Ele é constituído geralmente do material do pai e da mãe, né? Então vamos olhar para essa hereditariedade, vamos olhar como que é a composição física dessa família. E eu acho que foi esse um pouco o movimento que eu fiz, assim, de olhar para minha família, de entender a composição, para entender, não, peraí, olha, eu venho de uma família de pessoas baixas, de pessoas pequenas, e de outro lado eu tenho pessoas mais avantajadas, né? Então esse é o movimento da gente entender que não é uma simples decisão de comer mais ou comer menos, né? E aí eu quero trazer para vocês um conceito, antes de falar especificamente da gordofobia, que é um conceito presente na nossa sociedade, que é a pressão estética. E o que é a pressão estética? A pressão estética é quando a gente cria um padrão de corpos perfeitos ou de corpos adequados, de corpos ditos normais. Então quando eu estou num lugar, por exemplo, que eu vou escolher para o meu filho ou para a minha filha um brinquedo, e eu olho aqueles corpos esculpidos, né, muito magros ou muito fortes, eu tô trazendo para a criança que aquele é o conceito de corpo que o mundo quer ou que o mundo tem. E aí a gente pode ampliar isso, né, e olhar para cabelo, olhar para cor, mas aqui eu queria me atentar ao corpo. Então como que a gente trabalha, como que a gente constrói? A criança ela vai aprendendo além do que a gente fala, o que ela vê. Então se todas as bonecas dela são magras, ela entende que ela tem que ser magra. Se ela vê na televisão só pessoas magras, ela vai entender que o mundo é de pessoas magras e ela vai entendendo que aquilo é o bonito. Então aquele é o conceito de perfeição ou de normalidade que ela vai concebendo dentro dela. Então eu tenho que ser magra, eu tenho que ter um corpo esculpido, né? Eu tenho que caber num manequim A, X ou Z. Então assim, como que a gente vai construindo? E nesse momento a gente está num momento que existe um grande movimento na nossa sociedade para desconstruir isso, né? E aí lá na década de 90 surge um movimento chamado Corpo Livre, que é esse movimento de que todos os corpos são possíveis e todos os corpos devem conviver. Assim como a diversidade das pessoas, a gente tem uma diversidade de corpos, né? Mesmo numa família de 5 filhos, por exemplo, da qual eu vim, cada um tem o seu corpo, cada um tem o seu tipo de cabelo, assim como cada um tem a sua personalidade. Então a gente olhar para os corpos é entender a diversidade que é presente em cada indivíduo, em cada família, e assim vai para o mundo e para a sociedade. E que é importante a gente pensar nesse processo de como a gente pode mudar isso, né? A primeira coisa é a gente olhar para o nosso próprio corpo. Então, quando a gente fala de pressão estética, é um movimento social, cultural, mas é um movimento nosso, interno, de aceitação ou não. E aí aqui eu quero trazer um dado para vocês que para mim foi bem impactante tomar ciência dele, que assim, no mundo inteiro apenas 4% das mulheres se sentem bonitas. E aí quando a gente fala de mundo, das mulheres no mundo, isso traz uma proporção do quanto essa pressão estética ela interfere na nossa individualidade, ela interfere na minha vida, no meu modo de ser, no meu modo de atuar.
né? E se a gente olhar para os diferentes papéis que a gente cumpre, e aí voltando para mim, eu sou Valquíria, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou mãe, eu sou esposa e eu sou uma profissional. Então, como que essa pressão estética, ela afeta as pessoas gordas? E aí, por que a gente fala de gordofobia, né? Dentro desses tantos termos novos e que ao mesmo tempo são necessários para os dias de hoje. Quando a gente fala desse processo de que reconhecer todos os corpos como corpos que estão no mundo e precisam estar, e quando eu digo estar é socialmente, né? Uma pessoa que vai no médico, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que vai a restaurantes, uma pessoa que sai para se divertir, que quer praticar esportes. Todos esses movimentos para a pessoa gorda não são fáceis. Não é algo muito simples, né? Porque dependendo do peso que você tem e você é convidado para uma festa, você vai ter que se atentar qual é o tipo de cadeira que vai ter lá, qual é o tipo de espaço onde você vai estar, né? Como que se dá a locomoção dentro desse espaço. Então, assim, tudo isso que eu fui falando, desde a questão da saúde até a convivência, é presente a todo instante na vida de uma pessoa gorda. Então, aquilo do mais simples que você tem um evento para você ir, você vai numa loja e compra uma roupa, não é simples. Primeiro que, dependendo da loja que você entra, você vai ouvir: nós não temos roupas para você. Nós não trabalhamos com plus size. E aí você começa a pensar: nossa, peraí, como que eu vou fazer então para existir num mundo onde eu preciso me vestir e esse mundo não está preparado ou não quer? E quando a gente fala de gordofobia, a gente está falando desse processo de não aceitar pessoas com corpos grandes. E a gente olhando para isso, fazendo esse movimento de ampliar o olhar, e o convite aqui é para isso, né? Para que você pense nos espaços que você convive. Seja nos espaços familiares, seja nos espaços de sociais e nos espaços de trabalho. Quantas pessoas gordas tem ao seu redor? Para a função que você desenvolve, como que as pessoas avaliam se serve ou se não serve, né? E quando a gente fala de serve, é servir mesmo. Porque quando eu me coloco numa vaga, profissionalmente falando, vou concorrer a uma vaga, vou me candidatar a uma vaga, geralmente a gente olha para aquilo que a gente é capaz de fazer, intelectualmente, fisicamente, né? Mas a avaliação que é feita, ela é muito sutil, né? Se a gente for procurar, e aí eu convido vocês a fazerem pesquisas no celular sobre vagas para pessoas gordas. Todas as reportagens que vocês vão ver são narrativas de pessoas gordas que foram barradas em processos seletivos sem nem ao menos olharem para os seus currículos. E aí então a gente começa a perceber, tá, se essa pessoa não consegue estar no mercado de trabalho, e aí se a gente olha, né, vou pedir para que a gente faça um zoom mais para perto. O mercado de trabalho para mulheres gordas. Quais são as funções que as mulheres desenvolvem? Ou elas estão associadas a atividades mais comuns de cozinha, de limpeza, né? E aí essas atividades, elas estão associadas ao físico. Como que eu avalio se uma pessoa gorda e uma pessoa magra consegue ou não desempenhar? Aí é através do filtro do como eu vejo o mundo. Se lá na infância eu percebi que o mundo é para as pessoas magras, eu não posso empregar uma pessoa gorda, porque ela nem é bonita, né? Ou pelo contrário, geralmente a gente só ouve assim: ai, você é tão bonita de rosto, você é tão linda, por que você, né, não emagrece um pouco para ficar mais bonita? Aí você começa a pensar, a pessoa diz que eu sou linda, mas que eu preciso emagrecer para ficar mais bonita. Então, assim, são vários conceitos que estão tão guardados dentro da gente, e quando eu falo da gente, a sociedade como um todo,
que a gente não vai percebendo o quanto isso vai afastando as pessoas de poderem conviver socialmente, de poderem exercer a sua vida como uma pessoa normal, como uma pessoa qualquer, né? E aí, quando a gente fala de uma pessoa normal, o que é ser normal? Né? O que é ser comum? Ou a gente adota um mundo de pessoas normais comuns, ou a gente olha para a diversidade. E quando a gente olha para a diversidade, a gente tem que olhar os diversos setores da vida. E aí eu queria trazer mais um dado para vocês, que também é bastante chocante. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala do acesso, e quando a gente traz o conceito de gordofobia para a discussão social, para essa nova construção e reconstrução dos nossos valores, a gente está falando de pessoas que perdem acesso. Então eu já trouxe aqui o exemplo da pessoa que, por exemplo, perde o acesso para compra de roupa, né? Se eu trouxer, por exemplo, para vocês um dado de que um sutiã para uma mulher gorda, ele não vai custar menos que R$100. Então vamos ampliar de novo e pensar, numa sociedade como a nossa no Brasil, quantas pessoas podem pagar mais de R$100 num sutiã? Aí a gente volta para a questão da perda de acesso. Para eu ter uma peça de qualidade e poder não ter dor nas costas, sustentar, eu preciso pagar mais de R$100 num sutiã. E aí vamos pensar que eu estou me preparando para ir para um exame. As pessoas grandes, as pessoas gordas, dependendo do tamanho delas, elas só conseguem fazer exames em aras. É isso. Naquele espaço para cavalos ou animais de grande porte. E aí você fala, não, isso é mentira. Não é. Então, quando a gente fala de acesso, a gente está falando desse lugar. Como que eu consigo ter uma vida comum se eu não consigo acessar aquilo que eu preciso para poder me manter viva, para manter o meu corpo bem, né, saudável? Então, assim, olha quantas coisas a gente precisa desconstruir e precisa repensar dentro do nosso espaço enquanto sociedade. E aí essa responsabilidade é minha, é sua, é de todo mundo, porque essas pessoas convivem, né? Se você sentar para conversar com qualquer pessoa que seja gorda, ela vai ter uma série de histórias tristes, né, que nunca passou pela sua cabeça. Então, assim, qual é o movimento que a gente tem que fazer para que esses corpos estejam em todos os espaços, né? Olha aí, pensa nos espaços que você já trabalhou, nos espaços que você já ocupou, né? Fisicamente, esses espaços, eles comportavam as pessoas? Existe uma pesquisa dentro do setor de recursos humanos no Brasil, onde os recrutadores, eles dizem que não contratam pessoas gordas porque exige investimento. Porque você tem que ter uma cadeira reforçada, você tem que ter uma sala maior, né? Existe um preparo para que possa receber esse corpo gordo. E assim é em todos os espaços da sociedade. E aí o que a gente vai fazer então? As pessoas gordas não vão trabalhar, as pessoas gordas não vão ter acesso à saúde, as pessoas gordas não vão se vestir. E aí uma coisa muito importante desses dois conceitos que eu trouxe, que é a pressão estética. A pressão estética, eu consegui nesse movimento que eu falei, né, de olhar para minha vida, de olhar para os papéis, eu consigo me achar bonita, eu consigo me achar linda, eu consigo conviver comigo. Mas aí eu preciso me juntar a outras pessoas gordas para que a gente possa ter acesso. Acesso à saúde, acesso à roupa, acesso aos espaços, né, para que os espaços sejam preparados. Se a gente pensar, por exemplo, em transporte público, como que uma pessoa gorda passa numa catraca? Como que a empresa prepara as pessoas que estão no transporte público para entenderem que aquela pessoa tem direito ao acesso e que esse acesso físico, e aí a gente está falando de físico, eu tenho que conseguir passar numa catraca, eu tenho que conseguir sentar numa poltrona, né? Eu tenho o direito de ter um assento confortável, seja no metrô, no ônibus, no avião, como qualquer outro corpo. E aí a todo momento é como se o mundo fosse dizendo, você não pode existir,
porque você tem que caber aqui, né? E quando a gente fala do corpo, a gente tá falando justamente isso, de caber. Eu tenho que caber nos espaços. E se eu não caibo naquele espaço, o meu corpo não pode existir. Então, quando a gente fala de novos olhares, quando a gente fala de desconstrução ou de novos valores, a gente está falando disso, né? De entender que todo ser humano tem que estar em todos os espaços. E aí, quando a gente fala de lugares públicos, mais ainda, né? Porque são os espaços públicos que são feitos para todo mundo. Então, todo mundo pode e tem que ter condições de acessar. Então, na última década, começaram a surgir vários movimentos para essa mudança. Quando a gente fala de uma mudança social, a gente está falando de processos de relação. E aí eu queria trazer uma coisa bem importante, que quando a gente se propõe a conversar sobre isso, quando a gente se propõe a trazer esses conceitos, é importante a gente olhar para as nossas relações. E aí eu queria puxar um pouco historicamente com vocês, que assim, em algum momento na nossa história, o corpo gordo, ele tinha uma função social de mostrar para as pessoas, assim como eu falei do bebezinho, né, que para você mostrar que o seu bebê é saudável, ele tem que ser gordinho, ele tem que ter dobrinhas. Assim foi na nossa história. Em diferentes momentos, o corpo gordo foi tido como o normal, ou o bonito e o aceitável. E acho que essa é uma palavra importante, aceitável, né? O que a nossa sociedade aceita. Então, as mulheres usavam aquelas rodas nos vestidos para parecerem maiores e tal, porque o corpo gordo, ele era mais aceito. E aí a gente vem num movimento social, a partir da pressão estética, que é desconstruir isso. E quando a gente olha para esses dados, para esses movimentos históricos, é importante a gente pensar que, assim, quando a gente fala da década de 50, da década de 60, né, que começaram a crescer as cidades, as pessoas começaram a consumir itens, né? E aí a gente começa o crescimento tecnológico com várias coisas. O que a gente tem que ter numa casa? As pessoas começaram a comprar várias coisas. E aí quando chega num momento onde o mercado ele não tem mais o que oferecer para essas pessoas, então começam a surgir diversos produtos para o corpo. E aí então hoje, né? E aí eu quero trazer um exemplo bem simples. Qual é o momento da vida em que a mulher ela só é aceitável que ela seja gorda? É o momento que ela carrega o filho. Porque aí você tem que se alimentar bem. Aí você pode engordar, porque aí parece que o corpo não é seu. Então você tem que suprir, você tem que mostrar socialmente que você está alimentando seu filho. E aí é super aceitável que você engorde, né? E parece que quanto mais você engorda, mais você vai ser uma melhor mãe, mais você está se preparando para receber o seu filho. Então olha como esses movimentos sociais, né? Se a gente faz uma análise racional, os critérios eles não são racionais, eles são sociais, eles são culturais. E aí, a partir do momento que essa mulher pare, o que ela tem que fazer? Emagrecer. E aí, tem várias receitas. E aí, uma outra pesquisa que é importante a gente fazer é colocar no Google como diminuir ou como perder. Aparecem 10 exemplos voltados à questão do corpo. Como emagrecer, como perder 10 quilos em uma semana, como preparar o seu corpo para o verão, É impressionante. Então, assim, é importante a gente pensar que essa construção, ela é cultural. E aí, para esse momento, quando a gente fala de uma construção cultural, a gente está falando das relações, né? A gente está falando de como as pessoas dessa época lidam com isso. Então, quando eu falo que na última década surgiram vários movimentos para que a questão do corpo, e seja ele como for, né, ele esteja presente nas discussões sociais, é importante a gente pensar como eu lido com o meu corpo,
Como eu lido com os corpos com os quais eu convivo. É tão forte essa questão cultural que quando eu amo alguém, eu amo essa pessoa como ela é. Eu não olho pro corpo dela, eu não olho para como ela se movimenta, porque eu amo porque aquela é a pessoa. E esse movimento, quando a gente fala do movimento da diversidade dos corpos, a gente está falando de amor ao próximo. A gente está falando de respeito ao outro ser, aquela identidade, que não é só um corpo, né? Ela tem uma história, ela tem diversas habilidades, diversas capacidades, são pessoas, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando, eu costumo falar que cada um de nós é um corpo, mas é um mundo. Então existe um mundo Valquíria, existe um mundo você, existem vários mundos. E a gente precisa entender que esses mundos se relacionam e precisam conviver. E aí quando a gente fala desse movimento da diversidade corpórea, a gente está falando de começar um novo momento na história da sociedade, da humanidade, de reconhecer que o corpo, ele é algo que é individual e que eu tenho que respeitar, eu tenho que reverenciar, eu tenho que celebrar aquela vida que está dentro de um corpo e que o corpo é só um, né? Se a gente pensar em diferente, se a gente pegar uma cebola, né? A cebola ela tem várias cascas e a gente também é assim, o nosso corpo é só uma das nossas cascas. E como que a gente está construindo, e aí eu vou falar enquanto mãe e enquanto uma mulher adulta, que eu não me preocupo apenas com as minhas filhas, mas eu penso nas demais crianças, como que está sendo esse momento social, cultural que a gente está vivendo, né? Onde as pessoas estão se expondo numa rede, né? E aí quando eu pego o meu celular, que eu entro em qualquer das minhas redes sociais, a percepção que eu tenho é que eu tô ali comigo e com a minha rede de amigos. Mas não, a gente tá pro mundo. A internet é o mundo, né? Se eu for pesquisar perfis em qualquer lugar do mundo, eu consigo acessar. Então a gente está criando culturalmente um espaço mundial onde a gente usa filtros, onde a gente tem vários aplicativos nos quais eu posso escolher o tamanho do meu rosto, eu posso tirar o que eu não gosto no meu corpo e que tá tudo bem, e a gente está construindo essa nova cultura. Então como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai ensinar para as nossas crianças que elas podem modificar esteticamente ali na tela? E aí quando as luzes se apagam, né? Quando eu fecho o meu celular, como é olhar para aquele corpo que eu posso ali mudar, colocar um filtro, mudar a cor dos olhos, né? Que parece que é algo lúdico e pode ser, né? Que bom que a gente pode performar de diversas formas, mas a gente tem que pensar na responsabilidade social com esse momento que a gente está da humanidade. Então qual que é a minha responsabilidade? Em ensinar para a criança que ela pode fazer aquilo, mas que ao mesmo tempo ela tem que amar o corpo que ela tem, que ela tem que se reconhecer enquanto indivíduo naquele corpo que ela tem e que tá tudo bem o corpo que ela tem, porque é o corpo dela e que as pessoas são diferentes, que as pessoas são diversas. E junto com esse movimento de aceitação da diversidade dos corpos, a gente tem vários, como eu disse, em vários segmentos. A gente tem no segmento de roupa, né, onde a gente começa a ter várias marcas e desfiles para modelos plus size, e aí a gente começa a poder ocupar um novo espaço, né, no mercado de trabalho, no mercado social, que é poder se mostrar. Eu costumo dizer que para mim, como mulher caiçara, a praia é o espaço mais democrático que a gente tem, porque na praia que as pessoas vão com os corpos que elas têm, né? Embora tenha um grande movimento de preparar o corpo para o verão, para poder ir à praia, a gente acaba indo com o corpo que a gente tem. Então esse momento de estar na praia, né, de usar os espaços sociais de convívio para as crianças e mostrar a diversidade dos corpos, ele é muito importante. E aí é importante a gente reconhecer que todo esse movimento, ele traz também um movimento, por exemplo, de advogadas,
que queiram militar ou que queiram atuar juridicamente para a defesa dos corpos gordos, né? E quando a gente fala de relação, a gente está falando da fala, do como a gente, né? Como que a gente se comunica? Através da fala. Então, assim, como que eu posso melhorar a minha fala para a diversidade dos corpos, né? Quando eu aponto uma pessoa e quero dar uma referência para quem está do meu lado, né? Como que eu posso não mais fazer, tá vendo aquela gordinha, é a pessoa que está do lado dela, né? Ou eu posso falar, olha, aquela moça que está de branco, eu tô falando da pessoa que está do lado dela, né? É uma desconstrução muito grande, porque culturalmente a gente aprende desde pequena a falar dos corpos das pessoas. A gente aprende a referenciar o que é belo, né? O que é bonito, o que é aceitável. Então, assim, tá nas nossas mãos, nesse momento socialmente, desconstruir o que é aceitável. Todos os corpos são aceitáveis. Todos os corpos devem estar nos diferentes espaços. O corpo que eu tenho é o corpo que eu vou mostrar na minha vida, no meu trabalho, na escola e nas redes sociais, que tá tudo bem, né? Se minha bochecha é grande, não tem porquê na rede social diminuir. Se eu sou uma pessoa gorda, não tem porquê eu me esconder, né? E aí, quando a gente fala de gordofobia, fobia é tudo que a gente tem medo. E aí todo esse movimento que eu falei pra vocês, ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo com que a pessoa gorda, ela fique cada vez mais dentro de si e dentro do espaço que é o conforto dela. E esse espaço é a casa, né? E aí é um movimento tão contraditório, porque assim, o mundo fala, você não pode sair, porque você não pode pegar um transporte público, você não pode sentar, e aí a pessoa vai ficando em casa e aí isso vai trazendo um movimento de engordar mais. E aí a pessoa é preguiçosa, a pessoa não se cuida e a gente não vê esse movimento geral, mundial, que diz que essa pessoa não pode estar no mundo, né? E quando a gente fala de algo que é mundial, parece que sempre a culpa é de alguém que está lá fora, né? Ah, não, eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós temos. Eu tenho, você tem, né? Quem convive com você tem. No meu espaço de trabalho eu tenho, na minha casa, nas minhas relações, nas minhas amizades, né? Então, assim, quando a gente fala de estar no mundo, é estar em qualquer lugar. É poder adentrar qualquer lugar. E esses movimentos, eles vêm crescendo nesse sentido. A primeira vez que a gente teve esse vulto, né, de presença, foi numa novela em 2009, onde tinha uma personagem que ela era gorda e ela era disputada por 2 homens. E aí a palavra aceitação era uma das palavras mais usadas por essa personagem. Então, assim, olha a distância, né? Hoje a gente tá em 2022. Então, assim, olha o quão recente isso é, né? E aí, em mais de uma década, a gente tá falando de um momento, né? Porque a gente tem que entender que quando a gente fala de mídia, né? Quando a gente fala de televisão, tem esse papel dessa construção. Se ali eu ligo a minha televisão e eu assisto jornais, eu assisto programas de TV, novela, se ali eu não vejo corpos gordos, como que eu vou entender que as pessoas gordas estão no mundo? Se eu não vejo pessoas gordas performando numa bancada, num telejornal, como que eu vou entender que as pessoas gordas podem ocupar aquele espaço? Se no trabalho eu não vejo pessoas gordas, se as crianças na escola, né, elas não veem professoras gordas. Hoje tem muitos concursos públicos que pedem uma bateria de exames e dentre eles o que na medicina se chama de IMC, né, que é o índice de massa corpórea, tá ali. E aí, assim, para uma vaga, de repente, de professora ou de agente administrativo, em que isso não vai fazer diferença alguma, porque eu tô me candidatando, eu tô prestando um concurso para exercer uma profissão.
E aí quando eu falo que naquela profissão não pode ter pessoas gordas, eu tô excluindo uma série de pessoas. E se eu tô excluindo, eu preciso ter esse movimento de trazer a questão do direito, né? Porque hoje na nossa sociedade o que nos rege, enquanto a gente não consegue ter essa consciência social, cultural de que todos os corpos podem estar nos espaços, são as leis, né? E embora hoje ainda não tenhamos uma lei que classifique como crime a gordofobia, a gente tem várias outras leis, dentre elas a lei que fala de assédio moral, onde, e aí por isso que eu tô falando da questão da fala, das relações, porque é assim que se manifesta. A gordofobia, ela se manifesta também, principalmente no espaço de trabalho, nos espaços de convivência, através da fala. Então, assim, é importante a gente pensar que esse movimento de mudança, ele acontece ao mesmo tempo, individualmente, quando eu mudo a minha fala, quando eu mudo a minha forma de me relacionar, quando eu vou num espaço, por exemplo, uma câmara, né, que é a câmara, ela é tida como espaço do povo, a casa do povo. Que povo é esse que cabe na cadeira, por exemplo, da Câmara Municipal? Num teatro? Quais são os espaços que essas pessoas podem ocupar? Acho que o principal convite aqui é para a gente pensar quais são os conceitos que não cabem mais na sociedade. Quais são as palavras que não cabem mais no dia a dia, para que todas as pessoas possam caber na sociedade, para que as pessoas possam estar na sociedade. Então, gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sei que tem um processo que vai acontecer aí para vocês verem esse vídeo, poderem conversar sobre as questões que eu trouxe aqui. E eu me sinto muito feliz de estar aqui, de poder estar falando de mim, da minha vida, do espaço que eu ocupo, do corpo que eu tenho, e que a gente possa cada vez mais olhar no olho e respeitar e conviver com os diferentes corpos, com as diferentes pessoas, para que a gente possa trazer para os nossos espaços a diversidade que tem no mundo e que é linda. Obrigada.